Fala aí pessoal, hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal. Hoje o meu convidado é o Isaac Vicente. Isaac Vicente, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Então pessoal, hoje aqui vamos abordar muitas temáticas relacionadas às situações que está mais ligadas à nossa vida. Então hoje aqui não estou com o britânico não se faz presente, portanto está ocupado a fazer outras coisas aí. Mas aqui a coisa continua. Então no próximo vídeo também, se calhar vai ter aqui eu e o britânico e mais um convidado. Agora a dinâmica do canal vai ser essa, não vai ser sempre eu e o britânico. Estamos aqui a conversar, vai ter sempre um convidado e tal, nós vamos abordar várias questões aqui no canal. Quero lhe informar que esse é o canal principal, temos um outro canal também que é o canal de cortes, onde você vai encontrar as partes mais impactantes desta mesma conversa, né? Lá nós pegamos as partes que mais impactam nas conversas, cortamos em pequenos trechos e aí você vai poder assistir tranquilamente, né? O link do outro canal vai encontrar também aqui na descrição. Hoje eu estou aqui com o Isaac Vicente. Isaac Vicente é o desenvolvedor do grande software de gestão familiar, o Fidoméstico. Então ele vai dar mais detalhes a respeito disso. Primeiramente, vai falar sobre o seu software. E depois nós vamos entrar em mais conversas que está relacionado à vida, que está relacionado ao crescimento pessoal. O Isaac Vicente é alguém muito ligado a essa área, então nós vamos abordar hoje muitas temáticas. Isaac, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Na verdade, isso aqui não é uma entrevista, isso aqui é uma conversa. Aqui neste podcast nós tratamos isso como uma conversa apenas. Certo. E nós abordamos questões de forma muito aberta, sem necessariamente aquela burocracia, aquele roteiro, como é nas TVs convencionais. Então aqui o Isaac Vicente pode falar tranquilamente, sem problema nenhum, desde que não faça aquele discurso que o YouTube aí proíbe, né? Discurso de ódio e tal, essa coisa toda. O Isaac também não faz isso. Ok, então Isaac, fale mais um pouco sobre o Fidoméstico. Ok, certo. O Fidoméstico ela surge a princípio como uma ferramenta útil para poder auxiliar, né, um indivíduo, né, uma pessoa individual ou um grupo específico ou familiar a registrar as suas despesas e receita por categoria, né, fazer gestão das suas contas para um melhor desempenho financeiro, né, e também com essa ferramenta, um dos objetivos principais é promover o princípio de transparência financeira entre famílias. Né? Podíamos falar transparência financeira no lar. A maior parte das pessoas tem uma tendência de se organizar, mas a dificuldade de ter uma ferramenta simples a nível de manuseio e de interpretação da sua funcionalidade dificulta muito. A pessoa vai ter um começo, mas depois se perde no caminho. Então, o Fidoméstico surge nessa vertente, a fim de cobrir essa necessidade diante da nossa sociedade. Ela não foi totalmente pensada assim, Fidoméstico, ela foi sendo arranjado até que chegamos então à conclusão que poderíamos disponibilizar ao público. Né? Eu já vinha usando algumas planilhas durante algum tempo. E só no ano mesmo da pandemia, no final de 2020, é que surgiu então a necessidade de abrir isso para o público. E muita gente realmente gostou porque acredito que se nós todos fazemos um registro daquilo que são o nosso desempenho financeiro, tanto a nível de entrada e saída, vamos conseguir ter um equilíbrio. Né? E tem lá uma frase de pensamento que nos leva a refletir, que ela diz assim: aquilo que não pode ser medido não pode ser controlado. Okay. E o que não pode ser controlado não pode ser melhorado. Exato. Então, só consegue chegar nessa margem de pensamento se passares a registrar. Você vai ver um jovem que trabalha, né, tem a sua vida normal, vida profissional também, e ele sempre pergunta, porque, onde é que foi o dinheiro? A maior parte do pessoal faz essa pergunta. Não sei, eu ganhei 200 mil, mais uns bônus, mas onde foi o dinheiro? Isso também me acontece às vezes e começa a se questionar, onde é que foi o dinheiro, essa coisa toda. Mas, por exemplo, né, a quem ouve essa conversa pensa só que se calhar esse software é só para quem já tem uma família ou que já tem uma casa. Então, um particular, um jovem assim, normal, pode usar o software tranquilamente. Bem, sim. O Fidoméstico, o objetivo dela não é que seja centrado sobre a família. Né? É para que todos os jovens, independentemente da sua condição conjugal, tenham capacidade de fazer essa reorganização pessoal. Vejamos, eu estou casado praticamente há 5 anos, mas muito antes de casar,
eu já tinha esse costume de fazer um acompanhamento e um balanço no final do mês, no final do trimestre. Então, quando eu entro para a minha vida conjugal, eu já vou com esse princípio. E, bom, não é fácil implementar, né? Não é fácil implementar, até porque eu tenho sempre dito que o meu método não vai funcionar para si. Mas naquilo que precisar ajustar, tu tens aí a ferramenta. E nós vejamos, o Fidomens está totalmente integrado ao Excel. Ok. Né? Ao Excel, por quê? Porque o Excel é uma ferramenta já muito conhecida. Então o indivíduo abrir ali vai concluir que é fácil usar. Ok. Em vez de ser um aplicativo totalmente executável, né, nós estamos a lutar para isso. Ainda vai demorar um pouquinho, porque a gente quer usar muitas ferramentas e até ligações com os bancos, mas ainda é muito, muito, muito fresco para falarmos, né, daqui a quanto tempo. Mas a forma como ela está integrada no Excel, ela funciona muito bem. Né, funciona muito bem. Ela tem um banco de dados para armazenar dados para vários anos. E lá pode ser feita gestão de mais de 4 contas. 4 contas. Então, qualquer um que tenha o desejo de passar a controlar o seu percurso financeiro, ele é livre para poder baixar e ler e assistir a instruções. Né? É uma videoaulazinha de 6 minutos que consegue lhe dar uma ilustração básica daquilo que como é o funcionamento do Fidomestre. Ah, ok. Porque é aquilo que, né? Hoje, quando se trata de educação financeira, o que o pessoal às vezes percebe é o seguinte, né? É que se eu tenho 1000 kwanzas e tenho fome, não posso pegar nesses 1000 kwanzas enquanto eu tenho uma projeção, né? A gente conhece, às vezes o salário é coxito, e às vezes as pessoas têm aquela necessidade de comprar tal coisa, às vezes fica um pouquinho assim engasgado. É a razão pela qual muita gente fala, fogo, eu ganho 100 mil, mas eu não vejo onde o meu dinheiro vai, né? Se calhar uma boa gestão, também, tipo, notando tudo que você ganha, isso acredito que... Ou seja, notando tudo que você gasta, isso também dá uma vantagem na gestão? É exatamente, por isso é que eu mencionei aquela frase que lá pode ser encontrada no Fidomestre, que disse, né? Que se você não pode controlar, né? Aquilo você não pode ser controlado, você não tem como limitar, porque você não tem um controle. O fato da pessoa não saber onde vai o dinheiro é muito perigoso. Muito perigoso, exato. É muito perigoso. Né? Porque quando não há registro, acontece isso. Imagine que uma empresa que tem faturamento e tem despesa, nunca se sabe aonde vai o dinheiro. O mínimo que se pode dizer é que alguém esteja a roubar e está a omitir um registro. Mas a empresa tem que fazer isso porque ela tem que registrar todos os dados financeiros para poder fazer os impostos e poder mostrar um balanço mais significativo a nível do interesse da empresa. Tocaste num assunto ali muito interessante. A maioria das pessoas pensa que para ter um princípio de acompanhamento financeiro é necessário ter conhecimento sobre economia, sobre contabilidade ou qualquer área financeira. Não. Eu posso usar a mim mesmo como um exemplo. Né? Eu nunca fiz contabilidade. O que eu fiz foi ler alguns livros, né, de contabilidade, alguns livros de negócios e muitos artigos. Né? Até há dias atrás acabei de assistir um documentário que diz dinheiro explicado. Né? Dinheiro explicado? Explicado, exatamente. Certo. Explicação do dinheiro. Ela mostra muito a vertente como funciona as apostas, o cassino e tudo. Então estou sempre procurando um conteúdo sobre essa vertente. Mas calma aí, não esqueceu o que estás para falar. Falando dessa questão do dinheiro... dinheiro o quê? Explicado. Mas o dinheiro tem felicidade. O dinheiro traz felicidade. Bom, segundo o que eu pude ver alguns especialistas, existe uma certa quantidade de dinheiro que até certo ponto traz uma satisfação. Mas depois de passar essa quantidade já se torna algo obsoleto. Não, mas pelo menos traz felicidade. Porque aquilo que a pessoa diz, né? Eu com muito dinheiro não me importaria ficar triste numa mansão. Bom, na verdade as pessoas falam isso enquanto ela não tem dinheiro. A verdade é que a felicidade ela é tipo um bem-estar generalizado, okay, né? Espiritual,
físico, né? Mental. E, nesse caso, só teria a parte financeira. Mas mesmo que você tenha tantos bilhões de dólares e tiver um câncer terminal, tu imagina-te nessa condição. Quer dizer, né? É assim, epá, eu analiso. Ela traz felicidade, sim, traz. Porque imagina o desejo de você poder ter tudo aquilo que deseja. O dinheiro traz isso, traz esse poder. Até porque você vê muitos dos conceitos do dinheiro. O dinheiro é sempre, não passa de um símbolo, de uma codificação simbólica que serve para a troca de bens e serviços. Okay. Então, o dinheiro não passa de um fator lógico. E nós estamos vivendo essa transição da moeda digital, mostra muito bem esse conceito. Até certo ponto traz, sim. Imagina, todos nós teríamos pagar uma saúde de qualidade, pagar uma refeição de qualidade. E a falta disto traz alguma certeza que se nós pudéssemos suprir, ficaríamos felizes. Mas é isso que eu estou dizendo. Nessa parte, nesse quesito, aí podemos sim concordar. Mas só que como a felicidade em si é um conjunto, é um bem-estar generalizado, conforme eu disse. Okay. Nós vamos encontrar relatos de muita gente que tem dinheiro, mas é autêntico infeliz. Não tem um bom relacionamento, porque o dinheiro acaba sobrepondo essa parte humana. Ele não tem amigos verdadeiros, só tem pessoas que precisam, porque eu tenho. Então, isso é muito relativo. Tem pessoas que têm tanto dinheiro, eles nem veem como uma fonte de felicidade. E uns até acabam concluindo que eram muito mais felizes quando não tinham nada. Eles dizem que nós éramos felizes e não sabíamos. Então, isso pode ser relativo. Depende da pessoa, mas do ponto de vista generalizado, na nossa sociedade, a maior parte pode concluir, não, eu preciso desse dinheiro para ser feliz. Porque não tem como também, é impossível ficar feliz sem dinheiro. É quase impossível ficar feliz mesmo sem dinheiro, porque aquilo que é, a minha percepção do dinheiro é da seguinte forma, né? O dinheiro não traz felicidade, né? Mas a ausência dele também traz muitos problemas. Exatamente. Conforme diz o Robert Kiyosaki, né? O autor do livro Pai Rico, né? O Pai Rico, Pai Pobre. Ele mostra ali mais ou menos um conceito nessa vertente. Conforme eu disse anteriormente, o fato de nós termos a capacidade de suprir com a nossa necessidade por completo, realmente pode trazer uma infelicidade. Imagina, eu gostaria de pagar uma boa medicação para passar desses sintomas que eu estou sentindo. Só não posso, porque eu não posso pagar um bom seguro de saúde, não posso pagar uma medicação com qualidade. E nós gostaríamos disso, de resolver o problema dos outros, ficaríamos também muito felizes. Então, nessa vertente, sim. Na vertente de suprir a necessidade, okay. Na qual nos causam essa, né? Posso assim afirmar, suposta infelicidade, sim. Então, nós temos ali vários requisitos. E muita gente tem esse pensamento na perspectiva do salário dele. Okay. O salário em si, a sua maioria das pessoas afirmam que o salário nunca chega. Mas salário às vezes é difícil chegar. Exatamente. Eu acredito que a posição financeira em que o mundo e o nosso país em si se encontra é uma das principais razões na qual me incentiva bastante a abordar essas questões financeiras com maior rigorosidade. Porque o motivo de a gente falar tanto em poupar, em administrar bem dinheiro, é porque nós estamos mal. Mas você sai lá fora, você vai perceber, parece que não tem crise, às vezes fazendo compra descontrolado. Eu tinha lido um artigo num dos sites, eu acho que deve ser o Platina Line, ou uma das plataformas. Angolano mesmo? Sim. Ou Menos Fio. Tem essas duas plataformas que sempre postam alguns conteúdos. Ele trazer um conceito de tecnoconsumismo. É o termo que agora está a se usar, que é caracterizado pela necessidade da pessoa comprar qualquer dispositivos eletrônicos, mesmo sem necessidade. Lançaram um iPhone novo, eu quero comprar porque essa é a tendência. Porque esse pessoal, às vezes eu vejo, principalmente essas meninas, eles tomam um telefone de top gama, mano, um telefone incrível mesmo, você vê a miúda, tá a sofrer, até para meter saldo, tá a ser difícil. Exatamente, isso é muito estranho. Às vezes também isso pode ser relacionado pela fonte do dinheiro que
que ela usou para fazer esta compra. Mas uma das questões relevantes ali é que nós confundimos muito a necessidade com a preferência. Por isso é que eu mencionei que para ter um bom desempenho financeiro não depende do quanto você conhece sobre finanças, é do quanto você vem lutando para se reeducar. Ok. Eu tive uma vez num dos bancos, né? E conversando um pouquinho com o gerente, ele abriu um pouco mais essa visão que eu tive, que eu já sempre defendi, que não é o quanto você entende sobre dinheiro, porque a reeducação você vai ter que convencer a si mesmo e colocar limite. Por isso é que um dos fatores muito importantes para ter um desempenho financeiro é ter um orçamento. Você pode ter um orçamento trimestral, semestral ou anual. No nosso caso, nós usamos um modelo anual. Porque o orçamento é um mecanismo muito prático para me colocar um limite. Quando eu me colocar um limite, não é fácil vencer essa barreira do limite. Você está habituado a gastar 100 mil kwanza todos os meses, você colocar um limite que agora tem que ser 60, não vai ser fácil. Não. Tu vais para a loja, vais encontrar um produto, sempre foste assim, sempre encontraste um produto, compraste. Eu não faço isso. Porque tu vai encontrar Mas também, teve essa coisa às vezes de ter muita educação financeira, meu. Às vezes, não sei, se torna tipo um pouquinho complicado, dessa vez. Às vezes você viste um tênis, meu, e gostaste bem. Mas só que cada pessoa é muito ligada à educação financeira, a pessoa fala, não, esse gajo é agarrado, veste-se mal, ou coisa assim do gênero. Ok, assim, a maioria das pessoas tem essa visão, né? Eu também sou chamado, as pessoas acham isso, né? Às vezes tem pessoas que abusam, assim, tu apontas até tomate que tu compras. Mas não é... Mas tomate é só 100, meu. Não é assim. É quando a gente fala do Fidomest e fazer o lançamento. Uhum. Sim, então isso não foi assim de pré para mão, aplicar, por exemplo, todos os planos no único mês. Tipo, cada mês um único plano. Porque eu identifiquei aquilo que é dentro da minha necessidade. Uma vez eu fui contratado uma empresa, né, na época em que trabalhava em algumas empresas, fui para uma empresa, né, sempre trabalhei com orçamentos, por isso é que ficou muito prático essa transição da ideologia da ferramenta de trabalho comum para a educação financeira. Né? Como eu sempre digo, não sou especialista nem um pouco sobre finanças. Tudo que eu posso falar é aquilo que eu defendo e vivo. É a experiência que eu posso passar. Só quando eu cheguei nessa empresa, eu encontrei muito um conflito entre colegas. Mas eu tinha na minha hierarquia, eles estavam sobre a minha responsabilidade. Eram muitos adultos. O que acontecia? Muitos dos colegas davam-se crédito, né? Empréstimo em juros. Ok, esse mama aqui mata. Mas eu me lembro também, se meter uma furada dessa não vale a pena. Exatamente, eram juros crescentes. E havia colegas lá, né? Funcionários da empresa, que já estavam numa posição que a nível financeiro é chamado como pobre crônicos. Ou seja, ele está tão endividado que a sua dívida, tipo o seu saldo está no menos até lá do fundo. E o cartão multicaixa dele está com outro colega. Quando o salário cai, essa pessoa tira um dinheiro, ele dá uns 15 mil kwanza e o cartão fica com o credor, no caso, né? Ou a pessoa que... Você sabe, se você deve a alguém, você se torna refém do credor se não pagar. E esse era o caso deste colega. E isso foi por muito tempo. Então um dia tive que reunir eles porque a situação já era muito complicada. E eu apresentei a eles meu ponto de vista, né? Aí naquela época eu já estava casado, já tinha um pouquinho, não tinha ainda Fidomest, mas já tinha algumas formas, umas planilhas desenvolvidas para essa finalidade. E eu disse para eles, isso era em 2019, por acaso, né? Em princípio. 2018. Em 2019, depois teve outra reunião. Eu disse para ele que a dívida não pode ser um estilo de vida. Não estou dizendo que é mal ter dívida. Na minha opinião, né, a dívida é uma consequência. Alguma coisa está fora de controle, você vai se endividar. E até mesmo empresas fazem isso. Estão com problema na tesouraria,
empréstimo bancário, para depois rentabilizar e pagar. Isso pode acontecer também com uma pessoa, né, comum. Mas a sua maioria ele não tem dívida por consequência, porque ele não conseguiu conter o seu consumismo descontrolado. Eu tenho que ter a capacidade de admitir que eu não tenho capacidade de comprar um smartphone. Eu devo juntar até comprar. Não vou fazer um empréstimo para comprar e depois alguém fica doente em casa. Eu nunca consigo pagar a dívida porque eu estou pagando uma doença de alguém. Só que o prazo, o tempo estabelecido para pagar, para liquidar essa dívida, já passou. E no juro acontece esse tipo de coisa. O juro em si, somado com o valor que ele devia, foi somando. E o juro sobre o juro. Então as pessoas estavam tão endividadas. É tipo alguém que ganha 50 mil quase e deve 1 milhão. Depois é um indivíduo que está ali. Parece que é uma dívida infinita, tendo em conta a capacidade de rendimento. Exatamente. Então, depois de ter uma conversa com todo o pessoal, eu pedi assim, eles falaram, você não compra nada. Pelo que eu ouvi aqui, você a falar. Eu disse, vão para casa, façam só uma lista de tudo quanto você compra todos os meses. Eles voltaram, cada um foi com a lista dele. Esse pessoal bebe muita cerveja, mano. Exatamente. Quando eles voltaram, mostraram a lista dele, eu falei, é por isso que vocês têm problema. Vocês gastam dinheiro em ilusões. Vocês não gastam dinheiro, as coisas que você necessita não vão passar um zelinho. Então tem bastante despesa acadêmica, alimentícia, saúde. Saúde não é sempre também, né? Tirando aqueles casos em que a pessoa tem uma patologia muito mais complexa. Já não vai ter sempre paludismo, que é o caso muito comum aqui. Não vai ter sempre a despesa, tu vais ter uma despesa de televisão, né? Porque é essencial, comunicação e tudo. Mas esse indivíduo tem uma lista com 30 itens, das coisas que eles pagam. Alguns ainda colocaram. Nem chega a 1 milhão. Exatamente. Uns ainda colocaram algumas casas de algumas senhoras que eles tiveram essa primazia. Eu acho isso bem curioso. Eu falei por isso que vocês têm problema. Okay. O que eles não conseguiam perceber é que eu mesmo estando numa empresa, não estou muito preocupado se essa empresa vai fechar amanhã. Eu sempre tive a visão de que aquilo que é te dado pode ser tirado. Principalmente você nunca sabe o que o chefe pensa. Eu sempre dizia para ele, você nunca sabe o que o chefe pensa. Não conhece as informações ultra secretas da empresa. Você pode ser surpreendido amanhã e a empresa dizer que tu não vais mais poder trabalhar, porque a empresa está a fazer corte do pessoal. Você não pensa nessa... A maior parte do pessoal não pensa nisso. Todo mundo quer ir para o Estado, porque no Estado você vai trabalhar tarde, ninguém te enche o saco, essa coisa aí. Exatamente. Nem todos vão ter esse privilégio de trabalhar no Estado. Você sabe que a nível da economia, o Estado não pode ser não pode ser o maior empregador. Todo mundo exato. defende isso. E isso é uma realidade, tendo em conta o exemplo de outros países. Então, depois de uma conversa, o pessoal começou a melhorar. Então, para ter um desempenho, você precisa sacrificar muita coisa. Por isso é que eu, nessa abordagem, eu junto um pouquinho com algumas experiências que eu tenho tido na minha área profissional, né, que é trabalho com projetos de arquitetura. Às vezes a gente recebe um jovem recém-casado que quer construir sua casa, né? Uma vez teve uma experiência, o jovem é policial, né? É do ministério, e a mulher também. Eles querem construir uma casa bem grande. Não, eu não posso simplesmente prestar serviço. Eu tenho meu lado, né, com outros conhecimentos, outras abordagens que podem ser muito úteis. Não, espera aí, vocês querem casa de 6 quartos? Vocês casaram agora? A gente sempre procura mostrar uma posição não somente comercial, porque uma das coisas que nós aprendemos com a arquitetura é que tem um lado muito forte da sociologia, né? Tem aí a sociologia urbana também, que auxilia nessa vertente. Então, por que vocês querem uma casa com 6 quartos? Porque eu sei que num nível de rendimento deles, eles não vão acabar essa casa tão rápido. E a maioria destes clientes, eles acabam ir morando em obras. Por isso a gente sempre recomenda. Tu vais ter a primeira casa da necessidade, depois vais ter a casa dos sonhos. Exato. Né? Casaste agora, precisa de uma casa para morar.
tu claro, precisa só de um T3. Imagina que tu vais ter primeiros filhos daqui a uns 2 anos, até precisar outro quarto, passar algum tempo e estás mais organizado. Tu tens uma casa que vives 20 anos, nesse período tu começas a pensar noutra casa. Então tu tens uma capacidade para construir uma casa em 2 anos. Por que razão tu ias se meter em obras que vão durar muito tempo? Um tempo, Né? exato. E a gente acabava vendo muitas... E era uma história que a gente falava assim para cliente. Não, olha, eu recomendo que construir uma casa nessa categoria funcional, casa acabada, com teto falso aplicado, com conforto. A maioria do pessoal não consegue. E muitos foram persistentes. O que aconteceu? 5 anos a construir, 6 anos, a obra não acaba, nem está 50%. Né? E o que acontece? Eles foram morar, a renda estava apertada, a crise apertou nesse período de tempo e foram morar na obra. Fecharam um quarto e mais o outro quarto que serviu para a sala e meteram uma chapa ali, a porta, estão morando na obra dele há 2 anos já que eles foram fazer. Quer dizer, isso. se eles fossem mais racionais, né, exatamente. investissem apenas o valor necessário para fazer uma coisa pequena que iria lhes aguentar durante um período de tempo e futuramente, né, iriam fazer casa de sonhos, essa coisa toda. Sim, por isso que eu falo, uma das coisas, dos fatores muito relevantes na organização da finança pessoal é reconhecer a sua capacidade. Se começar a reconhecer o teu nível de rendimento é só 50 mil. Ok. Não pode arranjar ilusão fora disso. Você vai se colocar em dívida sobre dívida. Quando começas a admitir isso, vais passar a consumir dentro da tua realidade. Okay. Não adianta ter esse... Muita gente vive de aparência hoje em dia. E isso é que a gente não recomenda. Por isso é que muitas obras acabam ficando assim. São jovens. A gente sempre apoia a boa tendência de construção. Que é uma coisa que é difícil no país. A maior parte do pessoal constrói empiricamente. Empiricamente. Então, quando alguém bate a nossa porta, quer fazer um projeto, a gente vai para lá, fazer o levantamento, passa as recomendações possíveis. Primeiro você faz um estudo arquitetônico, depois faz um estudo econômico do projeto, substitui janelas maiores por mais simples, bem distribuído, ou 2 pequenas. Assim, de forma a manter um equilíbrio. Aqui, okay. Exatamente, porque o projeto precisa ser econômico, seguro e estético. Não podemos ignorar nenhuma das etapas. Isso permite com que o cliente tenha aquilo mais para frente de forma rápida. Né? Falam assim, rápida no sentido de reduzir o tempo. Em vez de 10 anos, em 5 anos, ter aquela casa pronta já está bom. Na sua maioria isso não acontece. Não acontece. E a tendência de morar na obra é que mesmo se acaba, tu não tens mais o projeto original. Porque tu vais sempre tentar, agora que você mora, é verdade, vais tentar ajustar na tua realidade. Exatamente. Aqui não vai dar mesmo. Vamos ter que partir essa parede, aqui passar a ser já 2 quartos e fechar. Então isso acontece muito. Os vícios também uma das causas. Exatamente, os vícios também uma das causas que nos leva a não termos um equilíbrio financeiro. Tem um documentário que passava muito nas redes sociais. Sobretudo eu tinha recebido esse vídeo num grupo no WhatsApp, uma curta-metragem. Ela fala sobre por que o africano não prospera assim por um tempo. Ele mostra todas as também naquele livro daquele cota ali que escreveu A Cabra da Minha Mãe. Né? Exatamente, esse também é um livro muito interessante, recomendo o pessoal ler. Né? Não concluí ainda, mas a abordagem é muito pedagógica ali. Então você percebe que, conforme eu digo, não precisa ser advogado para entender sobre lei. Okay. Também não precisa ser economista para entender sobre finanças. Tu pegas dinheiro, sabes contar, tem que saber distribuir. A maioria das pessoas estão assim. Uma vez eu estava numa empresa, auxiliava em recursos humanos também, mas eu já trabalhava ali como técnico, né, de obras e tudo, como projetista. Mas também podia auxiliar na contratação das pessoas da área de construção, que ia ter muito mais lógico. Alguém que entende contratar para um grupo, para uma finalidade específica na empresa. Então apareceu um indivíduo, tinha um currículo, nunca vi um currículo como aquele, tinha quase 3 páginas. Ele fez, todo o tempo livre dele faz muitas formações. Ele fez formações de mecânica, canalização, eletricidade, eletromecânica, montagem de parabólica, técnico de rede, montagem de torre.
quase todas as profissões que você puder imaginar aqui. Então eu perguntei para ele, por que você tu tens um currículo muito cheio? Isso é muito bom, é muito vantajoso. Apesar de que eu acho que se você vai para um sítio, de preferência colocar as áreas que simplesmente são necessárias para aquela empresa. E eu perguntei por que você faz tantos cursos. Eu disse para ampliar a chance dele ter rendimento, né? Tipo, ter sempre capacidade de ser empregado e ganhar mais dinheiro. Tipo, ele pode fazer obra de canalização agora e eletricidade amanhã e tudo. Não, mas só que, né, em função das vagas em que nós vamos concorrer, eu acredito no seguinte, né? Quando estamos a elaborar um currículo para entrar como uma determinada empresa, a gente coloca apenas aquilo, né, ou seja, nas competências que essa mesma vaga, né, exige. Por exemplo, né, ele está a precisar de um técnico de rede. Se eu for canalizador, se eu for técnico de frio, não vou pôr essa é a minha profissão, eu vou pôr aquelas que ele estão a exigir, né? Porque se lançasse todas, o que é que o empregador vai ver? Ah, não tem muita credibilidade, mas se fez tudo é porque não se aprofundou em nenhuma. Exatamente. O mais provável é que, mesmo que ele seja bom, mas apareça um outro emprego na semana seguinte na canalização ele corre. Mas o que mais me chamou a atenção no currículo dele não foi esse aspecto. Foi que muitos de nós só estamos interessados em aprender como ganhar dinheiro. Ninguém quer aprender como gastar. Você vai ver pessoas fazer milhares de cursos para ampliar sua venda, para expandir os seus negócios. Acho que o segredo está em como gastar, né? Exatamente. Para gerar riqueza. Se nós sabemos como gastar, eu sempre falo, Bill Gates é um bilionário, né? Podemos falar do Elon Musk, por exemplo, um bilionário. Imagine que Elon Musk, mesmo tendo todos esses, apesar de que a avaliação do patrimônio dele não é conforme nós estamos acostumados a imaginar que 200 bilhões, o camarada tem 200 bilhões no banco. É a avaliação de patrimônio, as ações todas sobre essas empresas. Mas vamos pensar assim, hipoteticamente que ele tem mesmo esse dinheiro. Ele ganha 1 bilhão por mês. Né? Que mesmo se fosse 1 bilhão por mês, ainda levaria mais de 20 anos para juntar esses 200 e tal bilhões. Mas ainda que ele ganha 1 bilhão, e gasta 1 bilhão no mês seguinte, ele teria algum dinheiro? Não teria. Nós não estamos acostumados a poupar para investir. É por isso que nós estamos sempre mal. Tem um pesquisador que diz que se você trabalha em uma empresa há um tempo, tipo 3 anos, tens que ter capacidade de se pagar pelo menos 3 meses de salário, ou 4, ou 6 meses. Imagina, quando passas a poupar, começas a ter um equilíbrio. Há pouco tempo nós falamos que o salário nunca chega. E isso não é uma coisa que a pessoa vai falar porque é especialista. Cada um vai falar na realidade dele. Exatamente. O salário não chega porque eu pago faculdade de alguém, pago renda, e a renda não é barata, sobretudo. Cada um na sua realidade. Tu tens um indivíduo que ganha 50 mil e o outro 50 mil. Os dois têm quase o mesmo número de família, mas um está sempre bem equilibrado e o outro não. É claro, o mais provável ali é que um distribui mal o seu rendimento, e o outro de forma equilibrada. Por isso que eu disse, para ter um equilíbrio financeiro na vida pessoal, requer também a humildade, reconhecer os nossos limites. Eu não posso pôr um saldo de 10 mil. Como é que eu ganho 40 mil quase? Por um saldo de 10 mil representa mais de 20% do meu rendimento. Então, 20% do meu rendimento só vai em saldo. O que eu faço com esse saldo que precisa de 10 mil quase? E que possa dar retorno. Exatamente. É nessa vertente que nós não analisamos. E esse indivíduo, ele ganha 50 mil quase, ele até cobre bem as despesas dele. Ele paga a propina para os meninos, paga a alimentação. Está mesmo apertado. Mas ele já vem há 4 anos que o salário dele sempre foi 50 mil quase. Tudo subiu no mercado. Está tudo subindo. E passando um tempo, o chefe dele, não, tu já estás há 4 anos aqui, vamos subir teu salário para 80 mil. Você percebe, esse indivíduo sempre se virou as despesas deles com 50. Então ele tinha motivo de poupar até os 30.
Sim. Tipo, eu chego hoje no trabalho, diz que nesse final do mês, né, meu salário já vai ser cotado com mais 30 mil quase. Se eu calculei toda a minha planificação com 50, Com 50, tinha ok. todo motivo de papai os 80. Mas você sabe que nem isso que vai acontecer. Esse indivíduo vai aumentar o pacote dele do Ok. DSTV, vão pagar, Ok. agora vai pagar o último O pacote. último pacote, ok? Você carregava 2 mil kwanza de saldo, agora vai passar a Agora, colocar 4 ou quatro. 5 mil kwanza, vai comprar tênis novo. Esse indivíduo, depois de 6 meses, vai surgir novamente a necessidade de aumento de salário. Ainda mais para quem consome, tem um vício do álcool, ele vai acrescentar mais bebida, vai passar a pagar mais bem os amigos. Os amigos, sobretudo. exatamente. Porque aqui na banda, para você ser visto como bom, tem que pagar bebida nos birados. É, exatamente. Esse indivíduo, passando uns meses, ele volta no mesmo nível que estava. Em vez dele passar a poupar mais, por isso é que recomenda-se que a poupança deve sempre ser primeiro. Você recebeu 50 mil kwanza, antes de você mexer em qualquer outras Primeiro despesas, retira já. você já poupa, né? Para Ok. questão dízimo, sai o dízimo, depois começa a tua poupança. Muitos de nós entendemos que poupar é sobrar, tipo o que sobra. Vamos no mercado com todo o dinheiro para guardar o que sobrar. Nunca vai sobrar. Nunca sobra. Poupança deve ser primeiro. E na sua maioria nem pensa no sentido de poupança. Por isso é que numa emergência ele não tem poupança para cobrir. Eu explico aqui a vantagem da poupança. Imagina que todos os meses poupas 10 mil kwanzas, né? Ou 5 mil kwanzas. E nesse caso seria aproximadamente 12% para quem... 10% quem ganha 50 mil. Durante 5 meses ele tinha equivalente a um salário. Se por algum motivo na empresa falhar o dia em que o salário vai para a sua conta, tens a capacidade de pagar a si mesmo. E depois repor o dinheiro quando fores pago. Então tu consegues fazer as despesas com toda calma, e quando o dinheiro do salário realmente for pago, Ok. substituir onde saiu. Vai ser quase impossível. Não, imagina. Tu tens uma poupança de 50 mil kwanza, mas tu tens teu salário também. Tu estás a gastar teu salário, não estás a mexer nos teus 50 mil kwanza que você poupou. Então, depois, no mês seguinte, por algum inconveniente da empresa, o salário, então acabas tendo um equilíbrio. Por isso é muito importante poupar. A poupança, ela serve para essas questões, para esses inconvenientes. Você tem que ter dinheiro. A princípio é isso. Tu trabalhas, tens de ter dinheiro para várias situações. A maior parte de nós vivemos só naquele mês com aquele salário. Ou seja, se salário atrasar só 10 dias, você já vê um jovem frustrado. Assim, endividar. Eu via isso na empresa. Nós trabalhávamos numa empresa que depois chegamos a pedir para o banco. E a empresa é uma das poucas empresas que eu trabalhei que implementou essa realidade por conta dessa questão. Muitos funcionários acabavam faltando por não ter dinheiro de táxi. Mas a empresa dava subsídio de táxi. Dava subsídio de transporte para ele ir trabalhar. Ok. Bastava o salário atrasar 2 dias, o estaleiro já está vazio. Ninguém tem dinheiro de táxi para ir trabalhar. Então nós pedimos uma reunião com a gestora, né, da conta da empresa, e pedimos as orientações qual seria o procedimento para a empresa pagar salário em prestação. A empresa passava a pagar 40% do salário, no dia 1 até dia 15 já cai automaticamente 40%. No dia 16 até dia 29 cai outros 60%. E funcionava isso? Funcionava. Foi lá uma equipa do Piaget fazer uma pesquisa, eles também é uns estudantes da área de recursos humanos, administração ok. de empresa. Eles foram ver o nível de satisfação dos funcionários. A única coisa que eles saíram lá falar só foi sobre isso. Que a empresa paga salário num método. Isso, na verdade, é um método que muitos países europeus aplicam. Né? Tem países Sim, que mas só pagam que semanalmente. às vezes eu acredito que algumas empresas não aplicam isso, porque em questão tipo da sua produtividade. Vamos supor que você não tem. Tem aquelas empresas que para ter uma boa produtividade esperam um longo período de tempo. Então, tipo, fazer pagamento em 15 dias, que ela fica um pouquinho apertado. Exatamente. mas só Sim. captar de giro. Naquele momento,
esse foi um método muito, muito propício, porque eles pediam muito adiantamento. Ok. Mas eles iam trabalhar. Sempre, quase 60% dos funcionários sentiam necessidade de pedir um adiantamento. Então, acabou funcionando porque era algo que eles já estavam acostumados. Só que eles não precisavam pedir a empresa. Já está adiantado, já podia pagar a comida e depois esperar os 60%. Quem tinha um salário de 100 mil, já recebia os 40, dava para comprar a cesta básica, depois automaticamente recebia os 60. E aí foi funcionando. Então, é muitos fatores que nós temos aqui levando em conta. Nós temos muito a combater a nós mesmos. Eu, quando estava no banco, né, estava falando sobre a questão do gerente, e eu disse, até muitos funcionários que lá estavam com muita dívida. E não é porque ele não entende de contabilidade, ele entende, ele está trabalhando no banco há mais de 10 anos. Nem todo nutricionista chega Exatamente, às regras. então é mesmo a questão da gente convencer. Sempre falo, o marketing, a maior parte das vezes nos leva a comprar aquilo que nós não queremos com dinheiro que nós não temos. Você passa por supermercado, tem um tênis bom, me explica. Antes de você chegar lá, você pensava em comprar tênis? Não. O mais provável é que comprar o tênis vai faltar uma outra coisa, porque não fazia parte da sua planificação. Ok. Então, eu tenho um limite para tudo. Tenho para comprar roupa, tenho um limite. E quando bata quase esse limite, eu tenho que aguardar o orçamento do outro ano. E é uma coisa que acontece naturalmente, porque eu estou treinado a isso. Porque para ter um desempenho financeiro tem muitos outros fatores. O bom uso daquilo que nós compramos determina também o quanto podemos poupar. Nós não temos assim essa cultura, mas às vezes falo com meus amigos, tipo assim, na Europa ninguém dorme, passa a noite com lâmpada acesa. Só vejo aqui. Aqui o pessoal, pessoalmente, né? Os que têm pré-pago, uns tornam-se um pouquinho mais racionais. Agora o pós-pago mesmo. Exatamente. Deixa uma energia ligada. Deve lá em casa também a gente deixa tudo ligado, né? Exatamente. Então você percebe que há muitos outros fatores da sociedade que influenciam nisso. Lá ninguém dorme, ninguém está aí dormindo, deixa a luz acesa. Até de manhã você vê os prédios todos. Isso traz um dano na infraestrutura que nós nem imaginamos. Então, tu tens a lâmpada, ela tem a hora específica que vai durar enquanto ela estiver ativa. Então, se a lâmpada tem uma vida útil de 20 horas por cada dia e você usar 5 horas, tu acabas ganhando mais 5 dias. Ou tipo 4 dias, tipo, a lâmpada tem 20 horas por cada dia. Como ia dizendo, então, esse é um fator muito relevante, né? Nós se auto-reeducarmos. Eu comprei um smartphone, 100 mil kwanza ou 110 mil. Imagina, o visor para trocar aquele smartphone é 30 mil. Então, se eu partir o smartphone no dia seguinte, eu tenho que gastar 30 mil kwanza para trocar o visor. Ok. Já são 140 mil. Que eu teria poupado os 30 se fizesse bom uso do dispositivo. Então, o prejuízo que nós não levamos em conta também pode arruinar nossa vida financeira. E até exemplo, empresa que tem tanto prejuízo não demora a falência. Uma empresa em que carros estão sempre sendo avariados porque um funcionário não teve responsabilidade com o patrimônio, ele acidenta com o carro, até é muito prático o negócio, muita gente investe em transporte. Eu também já passei por uma experiência do gênero. Muita gente investe em transporte, por exemplo. Você pode perder o teu negócio no mesmo dia. Você acidenta o carro de uma forma que não tem recuperação. Já viu alguém também que comprou um quadradinho novo em folha? Exatamente. Deu alguém, mano. Vazou que ele debaixo de um caminhão. O negócio dele mesmo. Muitos riscos. Exatamente. Então, os prejuízos também podem arruinar a nossa vida financeira. Por isso eu sempre defendo que o bom uso daquilo que nós investimos determina o quanto podemos poupar. Se eu não tenho prejuízo, eu continuo poupando. Se um carro leva muito tempo para fazer uma manutenção e mesmo ainda assim não tem tantas peças para substituir no momento da manutenção, eu poupo aquele dinheiro. Né? Tem um provérbio que diz que às vezes o carro te deixa pobre. Então, às vezes nessa vertente tem água, muitos são mais didáticos, deixam o mesmo carro em casa, vão de táxi. Uns são, vão andar de táxi e acabam estragando o carro. Sim, porque também é aquilo que a gente quando compra uma determinada coisa,
A gente às vezes não se preocupa em saber o manuseio exato dessa desse determinado artigo. Por exemplo, eu estava a dar o exemplo da lâmpada. Eu, na verdade, eu nunca pensei até aí. Vida útil da lâmpada, por exemplo, 20 horas, essa coisa. Eu só sei que ela tem horas que de uso. Mas a gente não se preocupa com sim, isso? Sim, na sua maioria não. Na sua maioria também não lê aquele copyright que não, ao instalar o programa. Não tem. A pessoa não lê. É tipo, né? É tipo tipo aquela conversa que a gente tinha daquele dia, né? Aí você vai numa agência de telefone, vais encontrar a pessoa que está a vender o telefone, praticamente a informação que te dê só que é bom telefone. Sim. Todo o pessoal só fala isso. Eu, em outras vertentes, as pessoas contratam para fazer uma compra guiada do smartphone. Okay. Só porque eles não estão convencidos com a informação que um balconista vai passar para ele, vai passar mais uma informação comercial. Então isso acontece muito. Nós trabalhamos com outras questões da tecnologia, temos sempre tendência de ver o rendimento do produto. Aí é que a gente vai ver a lâmpada. Ela tem a quantidade de hora exata que ela vai durar. Então, se a lâmpada tem 620 horas, isso equivale um mês todo ligado sem desligar. Ok. Exatamente. Então, imagina que você só vai ligar 10 horas, fica 10 horas ligado. Então, tu vais ter quase a metade do tempo. Então, tudo isso influencia. Por exemplo, a lâmpada que a gente usa muito em alguns sítios são muito caras, porque tem que emitir iluminação suficiente, como aqui, para poder trabalhar. Então, não vai estar toda hora a comprar lâmpada. Isso é um prejuízo. Se você ver quantas lâmpadas você comprou, vai perceber que se fizesse bom uso, terias comprado muito menos lâmpadas do que você comprou atualmente. Yeah. Então, uma parte das pessoas não levam em consideração a isso. Eu tenho uma lâmpada aí na minha casa. Demorou quase 10 anos. Essas compridas ali, mas bem compridas, bem finas. Não. 10 anos, meu pai. Acho que a vida útil daquela aí, tipo, era mesmo uma exatamente. 3.000 horas, uma coisa. O mesmo assim. vale para o smartphone. O smartphone tem um ciclo de bateria. Ok. Esse ciclo de bateria, ela representa todas as vezes que descarrega o telefone até um 0 e carrega do 0 até 100%. Okay. Eu me refiro muito do smartphone feito à base de polímetro de lítio. Atualmente nós temos duas tecnologias relevantes no mercado do smartphone, ou íon de lítio ou polímetro de lítio. Então, o número de vezes que carregar o smartphone determina a saúde dele. Por exemplo, para muitos Xiaomi vem com 600 ciclos de bateria. Então, sabemos que as baterias são muito boas, duram muito tempo para descarregar totalmente. Então, quando você carrega dos 50% até 100%, vai completar o ciclo quando carregar outros 50%. Okay. Calma, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, se eu zerar toda a bateria, vai ser um ciclo que vazou. Sim, que consumiste. Existe código específico, não me lembro bem aqui, que aplicando vai te mostrar quanto o ciclo da bateria. Eu quando explicava isso, as pessoas achavam que era só uma teoria das coisas que eu li. Sabe que fora da minha atividade profissional, né, em orçamentos e arquitetura, estou um pouquinho nas áreas de funcionalidades lógica de algumas ferramentas. Até porque como a tendência de programar algum sistema dá essa liberdade de entrar um pouquinho por esse campo. Até os computadores. Por isso é que hoje em dia recomenda-se que o computador de preferência mantenha ligado à corrente. Porque o meu computador também não tem da carga, né? Mantenho sempre lá na carga. Exatamente. Eu tinha... Mas isso não estraga a bateria? Não. Hoje em dia os computadores já têm uma tecnologia que é chamada de barramento contínuo. Tem isso na maior parte dos computadores. O barramento contínuo, ela barra até ficar sem... Você pode escolher até em que momento pode barrar a continuidade de corrente, a bateria. Okay. Pode escolher se até 90% ou até 100%. Depois 100% ela já não entra a corrente na bateria. Ela desvia, tem um sensor que desvia a corrente diretamente para a placa. Eu uso um computador assim há mais de 2 anos, não sofreu nenhuma perda da sua vida útil. Okay. Porque ela agora depende muito do ciclo. Eu tinha um HP que tinha 300 ciclos. Como na arquitetura importa-se muito mais trabalhar a corrente do que a bateria, porque a bateria não serve muito para usar o programa. Né? Então,
sempre foi corrente contínua. E a bateria durou. Só que ele tinha um menu do HP. Naquele menu tinha uma definição que permitia ver o ciclo da bateria. E quando acabava o ciclo, eu sabia que o ciclo estava acabando. Eu tenho um portátil da minha esposa, recentemente o ciclo da bateria terminou, também já não entra carga. Por isso, hoje em dia, as coisas de tecnologia, é interessante que já não acontece conforme acontecia anteriormente. Que a bateria ia perdendo a resistência de acumulação. Tipo, já ia começar a descarregar mais rápido. Carrega já não é totalmente não acontece isso. Ela vai carregar e gastar a mesma horas. Vai perder um pouquinho da resistência, mas não como na tecnologia de níquel, né, que era a tecnologia muito antiga, que não era muito diferente de muitas pilhas descartáveis. E descartável, ok. Porque aquele descartável, quando às vezes a carga já basou, você batia de lado e tal, colocava ainda. Exatamente. Então, não acontece mais isso. Quando acabou o ciclo, acabou mesmo. Não pode carregar de transforma, não funciona. Já não acumula, então, não guarda. Mas essas informações não vêm assim bem patentes, já não... Não, essas informações, sobretudo, são muito mais fechadas. Eu estive na semana passada ainda, fui visitar uma loja na cidade da China e tava lá as senhoras, né? Que uma parte das lojas estão lá as senhoras a trabalhar, a vender os smartphones, disponibilizando informações necessárias. Então, eu para mim comprar uma coisa tenho que ter muitas informações dele, por causa mesmo dessa questão das finanças. Né? Eu tenho um computador que se calhar outras pessoas não teriam usado. Estou usando há 7 anos o mesmo computador. Que o ciclo da bateria também já foi ainda? Já foi. Porque se calhar naquele tempo ainda não tem esse conhecimento que você tem? Não, sempre tive, já há um bom tempo. Porque também a energia da banda não dá para confiar. Exatamente. Muito. Então a energia vai ter que gastar o ciclo, carregou um pouquinho, encheu, luz foi, de novo. Você pode gastar os 3 ciclos no mesmo dia. Então... Então praticamente as nossas agências, essas lojas que vendem esse telefone, então não fazem nada, um excelente trabalho. O que acontece? A maior parte das estudos, sempre eu aprendi algo com um economista, né? Um doutor em economia, escreveu também alguns livros, não me lembro aqui bem os nomes. Ele sempre recomenda, se vai investir em um negócio, começa por um negócio, começa por aquilo que tu entendes muito bem. Não pode, a maior parte o telefone rende, as pessoas vão vender o smartphone e, né, todo mundo quer comprar um telefone novo e tudo isso é que importa. Porque houve tipo que esses detalhes, essa informação que você está dando, que agora eu estou a começar a pensar, essa informação que você está dando, se na loja, né, as monstros que ficam lá, principalmente na cidade da China, a gente conhece praticamente que é um dos locais onde há muitas essas propagandas desse smartphone. E se desse pelo menos essas informações, a pessoa iria sair dali com uma bagagem e ia cuidar do telefone. Porque sim. Acho que tipo, foi anteontem, eu estava com meus amigos. Aí deixou o telefone a carregar. Quer dizer, ele colocou o telefone a carregar, bateu 100%. Disse, não, segundo ele, né? Quando bate 100% tem que deixar mais, porque tem que ter mais carga suplementares. Eu disse, não, esse negócio aqui, quando bate 100, acabou, já não está entrando mais nada. Tá vendo? Se calhar essas informações que nós recebemos, sim. Né? Na verdade, essas são informações, assim, um pouco mais técnicas também, né? Por isso é que a maior parte das pessoas que conhecem, né, conhecem o meu posicionamento, as informações que eu tenho sobre algumas pesquisas mais a fundo sobre a tecnologia de um dispositivo, eles acabam sempre solicitando. Às vezes vão comprar um dispositivo, não, preciso que a gente vá para junto, tu sabe o requisito, tudo. A maior parte do pessoal pensa que o smartphone para ter uma câmera de qualidade tem que ter tantos megapixels, 100 megapixels. Tipo aquelas coisas, tipo esse telefone ali que vem 3 câmeras. O pessoal não sabe se aquilo é para quê. Exatamente. Então, só a maioria veja isso. E tudo isso acaba só parecendo que é só uma propaganda para estimular o tecnoconsumismo, né? Que é caracterizado pela tendência de comprar um produto novo só porque é novo mesmo. Queres comprar um smartphone novo por quê? Porque nova versão. Não faz nenhum sentido. Nem sabe se calhar quais são as novas. Sim, é por isso que essas pessoas são bons clientes. Porque eles estão sempre disponíveis para reembolsar valores para comprar o iPhone 14. Né? Então, tu tens um telefone que chama-se, né, a upgrade, né, que é a atualização das performances de hardware de um dispositivo.
Eu sempre recomendo, você vai comprar um dispositivo, precisa saber que tipo de tela você quer. Para que tipo de serviço você faz. Muita gente hoje trabalha no telefone, a ferramenta de trabalho, a gente entende isso. Não recomendaria uma tela OLED. Que tipo de bateria? Se for no Android, de preferência, polímetro de lítio. 4 mAh para cima. Essa informação, tá lá uma senhora fala, esse é um bom telefone, a bateria dura. Senhora, é quantos mAh? Porque abaixo desse é um pouquinho difícil. Qual é a tecnologia da bateria? Então, essas são informações que na minha opinião, tinha que ser posta ali. Você coloca aí a manchete do smartphone, a etiqueta dele, com as descrições. Eles só colocam a memória e a câmera. A câmera, ok. Na verdade, praticamente isso que mais importa o pessoal. Sim, exatamente. Então, na sua maioria, é isso. E isso acaba estimulando o consumismo só. Consumismo. Então estamos a consumir muita coisa que a gente nem necessita. Exatamente. E que muita coisa nós estamos a consumir de forma errada. Sim, eu acho que a pessoa não precisava trocar do smartphone todos os anos. Até um dia vi uma abordagemzinha numa página em inglês sobre um jogador, acho que é um de futebol, né? Jogador de futebol, que viralizou nas notícias por ele andar com um dispositivo que a película está muito partida. É o Sadio Mané, do Senegal. Exatamente. O cara é muito minimalista. Exatamente. Bom, mas todo mundo achou que é mal. Não pode, o cara tem muito dinheiro. Para comprar quase uma boa parte das lojas que estão aqui. Então, como é que ele anda com um telefone que a película está quebrada? Então, eu entendo a posição dele. Né? Entendo a posição dele. Então, as coisas nem sempre... Nós temos que ver a nossa realidade, nosso ponto de vista, pegando as informações muito úteis. É por isso que você conhece muito bem o meu percurso diário. Não perco muito tempo com conteúdo. Não assisto um conteúdo direcionado. Tudo que eu consumo até agora é o que eu próprio vou buscar dentro das minhas categorias. Então, nós conseguimos perceber ali por que muita gente entra nesse redor. Ele acha que precisa tocar o smartphone. Não. Não devemos confundir a necessidade e a preferência. Ok. Precisa de um smartphone com boa câmera. Tu tens muitas opções a um bom preço. Precisa de um smartphone com tecnologia sim. Não sei se eu está a ouvir. Mas a maior parte... Essa tecnologia assim, está relacionada ao quê? Exatamente. O que acontece? Você sabe que tu tens a tecnologia, tens a nanotecnologia também, né? Que na verdade não é muito diferente. Isso vai nos fazer tocar novamente sobre as especificações, porque a litografia, que tem a caracterização, que é caracterizada pela composição do processador, ela vai reduzindo à medida que vai passando os anos. Antigamente falava de 14 nanômetros, exato. Agora estamos falando de 5 nanômetros. Então, esse termo nano, ela vem de uma faixa da medição. Por exemplo, tu tens 1 metro, centímetro, milímetro, micrômetro, depois tu vem lá, né, nanômetro. Tipo uma escala de medida. Então, tu usas o nano porque é uma medição tão pequena. Então, tu tens o sim, tens o micro sim, tens o nano sim. O nano sim é a última camada do sim. O que acontece? Uma das coisas fascinantes da nanotecnologia é que ela nos ajuda a reduzir o tamanho do dispositivo que anteriormente só tínhamos o tamanho maior. Tipo, vamos supor que tu tinhas um cooler, só tinha a versão grande. Você consegue criar uma versão pequena que funciona bem. Colocaste por trás de um dispositivo gamer, né? Tipo um console. Tem aquele console da SanDisk, eu acho que esse é o nome. Ela tem um ventilador por dentro para ventilar o processador e tudo. Então, o último nível da escala de medição para essas especificações é o nano. O nano sim é a terceira camada. O que acontece? Esse sim é praticamente um dispositivo, ele está equipado com dispositivos que nos permitem ter uma comunicação com a frequência de rede. O que muito desenvolvedor pensou? À medida que você vai desenvolvendo o smartphone,
Quanto menos entrada você tem, você consegue mais performance Ok. e mais resistência quanto a IP68. IP68 é uma certificação de resistência do aparelho quanto a mergulho d'água. Ok. E então, essa você tem a Gorilla Glass, né, que ela é uma certificação para resistência de tela. Isso é muito importante, saber qual é a faixa de resistência de smartphone, porque alguns smartphones são mesmo resistentes. Tem um canal no YouTube que é muito complicado aquele nome, que também não é em inglês. Ali testam todo dispositivo que você conhece, já passou no teste. E o iPhone sempre aparece ali bem resistente, o smartphone da Google Pixel, ali os premium da Samsung também aparecem nessa faixa de resistência. Então, se eu conseguir produzir uma tecnologia em que eu não preciso muitas conexões, muitas entradas para certo dispositivo, ou torno ela mais resistente para essa finalidade, para mergulho e tudo, poeira, que também estraga o smartphone. Então, o eSIM é tipo um SIM eletrônico, tipo Electronic SIM. Ok. Então, um SIM eletrônico. Essa tecnologia que está dentro dos chips normais foi agrupada de uma forma robusta e aplicado integrado na placa. Ou seja, sem necessidade de usar um SIM físico, tu poderias ativar os números de forma lógica, porque tu já tens aquela tecnologia lá no SIM. Você tem que entender que o SIM é tipo que nem um cartão multicaixa. Tu tens ali só ela físico, só aplicas lá a codificação do número. Por isso é possível ir na agência dessas operadoras e pedir com que façam um número clone do teu número que você tem atualmente. Sim. Então eles vão pegar qualquer SIM físico e aplicar lá o número. Por quê? Porque esse dispositivo ele tem a tecnologia de emitir o emparelhamento para a chamada. Essa tecnologia que tu tem num cartão SIM vem embutido já na placa? Já vem embutido na placa do smartphone. A partir das versões 8 Plus, acredito, do iPhone, todos esses têm. É por isso que essa nova operadora que nós temos no país, a quarta operadora, ela leva vantagem nisso. Ela mostrou que já veio com preparado para essa transição. O iPhone 14 lançado para a versão americana não leva nenhum chip, porque lá todas as operadoras podem aplicar tanto sim, acaba sendo mais seguro, porque um ladrão roubando o smartphone, ele pode até tirar o chip que ele encontra lá, ele achar que se livrou do SIM do camarada, mas não, o SIM não sai tão fácil lá. E por causa disso pode rastrear o smartphone, porque o SIM está sempre ligado. Depois chegar na operadora e a operadora indicar a coordenada exata do dispositivo. Então, sim, não passa de um SIM eletrônico que já vem embutido no smartphone. Para mim, hoje em dia, isso é muito relevante. Já é relevante um telefone com tecnologia eSIM. Então, é mais ou menos esse fator. Então, é preciso que a gente tenha muitas especificações para simplesmente não sair aí por fora comprando produto. Tu vai comprar um produto que não precisavas. Ok. Tu vais perceber que até o smartphone que tinhas, apesar de... né, é conforme eu sempre digo, você tem boa tela, tem problema de câmera. Se tem boa câmera, problema de bateria. Se tem boa bateria, você tem todos, é caro. Yeah. Tem pouca memória RAM, tem boa bateria. Tem boa bateria, tem um problema com a câmera, não é com melhor performance o algoritmo dele. E você tem todos esses requisitos bom. O preço é lá em cima, tipo 1 milhão, né? Sabe que os preços, estava vendo ontem os preços do iPhone novo numa loja aí online. O telefone é 1.900.000. Tipo assim, esse é um preço, esse é um preço que o indivíduo que ganha 50 mil quase a levar a quanto tempo? 1 milhão para comprar terreno e casa. Mas tem indivíduos juntando para comprar um iPhone. Hoje até estão a doar os rins. Eu vi uma postagem. Exatamente. Não se duvida. Eu tenho ali um artigo que eu tinha lido que alguns estavam vendendo alguns órgãos mesmo só para cesta básica, num desses países com pobreza extrema e tudo. Então, voltando na questão financeira, isso acaba tendo um resumo muito relevante. Por isso é que
volto sempre à mesma questão. Nós devemos combater isso pessoalmente. Porque você pode ter 50 mil kwanza para pagar algo. Pode, isso é uma potência, isso é um poder, isso é uma capacidade. Mas você não deve. É uma questão de análise. Eu posso comprar um iPhone, mas não devo. Eu posso comprar um qualquer dispositivo premium, mas não devo. Porque o fato de você ter capacidade para fazer não significa que dentro da sua realidade você deve fazer. E se muitas vezes isso acontece, pode significar a falta da maturidade financeira. Que é um problema que a maior parte de nós temos. Maturidade financeira. Muitos de nós temos maturidade profissional. Sabemos trabalhar, produzir bem, ganhar dinheiro, mas não temos essa capacidade. É aquilo que faz no princípio, né? Queremos ganhar dinheiro, mas não queremos saber como. Exatamente. Como todo mundo gastar. só quer aprender. Você vai ver um indivíduo sentado no YouTube, assistir muitas aulas, muitas palestras daqueles motivadores, coaches, que numa outra ocasião a gente também pode falar sobre essas questões, mas a gente precisa falar sobre a questão. Não, nós vamos dar a parte 2 desse vídeo, né? A qualquer momento o Isaac vai voltar novamente aqui nos estúdios. Vamos abordar isso com mais clareza e com mais tempo. Exatamente, e tu tens o vício. Hoje em dia nós temos muito, não é só de bebida, tu tem muitos jovens que fazem aposta e tudo, né? Angofoot, Prêmio Bet. Exatamente. De forma muito... Exatamente. Uma vez nós tínhamos tinha um colega, né, na empresa, que ele se gabava de beber 4 cervejas por dia. Ele se gabava bastante. Ele chegava, eu bebo 4 cervejas por dia e todos os dias. Ele é corrente, ele vai se endivida. Normalmente as pessoas que têm esse percurso, ele é sempre no mesmo local, ele sempre é a crédito. Bom, então no dia seguinte eu voltei, quando fui para a empresa, eu disse para ele: todos os anos você bebe o equivalente para comprar bloco para um quarto e uma sala. Todos os anos. Outro dia falei isso numa amiga, ele perguntou tanto o quarto e uma sala. Quer dizer, ele falou, olha, se você juntasse esse dinheiro que você tá pegando, né? Esse dinheiro que você fica aí beber cerveja, irias conseguir comprar um carro. Ele me perguntou, e tá no teu carro? Ou se não, quer dizer, eu tenho uma carreira que está estragada. Exatamente. Então nós somos... Bom, isso é o preço do que ele gasta ali, ele mora na casa de renda. Só estou dizer que muitas das vezes para nós atingirmos o equilíbrio, também significa sacrificar certas paixões. Okay. Muita coisa você não vai fazer, você não vai pôr muito saldo, não vai estar sempre no Facebook, saldo acabou, vai ter que aguardar mesmo, não gastar, vai ter que pensar 2 vezes, até você se estabilizar. E quando você chega nessa performance, você vai perceber que teu percurso não foi fácil. Por isso, para combater o consumismo descontrolado, chama assim, é necessário que a gente faça um esforço e nos autorreeducamos. Okay. É quando você vai para o supermercado só para comprar aquele dispositivo, só comprar esse mesmo aquilo. E a maior parte das pessoas acabam sempre tendo prejuízo. É por isso que as pessoas, quando o salário sobe, acrescentam tudo. Ele acrescenta, quer dizer, o desempenho financeiro dele é acompanhado com um hábito de consumo. Exato. E uns ainda são muito mais extremistas. Por exemplo, nossa cultura é totalmente aberta a essa coisa de poligamia, né? Ele, salário subiu e arranjou outra mulher. E arranjou outra mulher, meu. Chamam na gíria 2 fundos. Então você percebe que esse indivíduo não era assim antes. E então, tipo, mais salário, depois só mais perca nesse indivíduo. Exato, não dá para aumentar o salário. Exatamente, então nós temos essa vertente. Então o fitomestre, ela está ali para poder ajudar as pessoas. Uma das dificuldades que a maioria das pessoas tinham é que não havia onde registrar os dados dele. Okay. Eu viajei para Banguela em missão de serviço, mas quando voltava, eu vinha de uma companhia, né, via terrestre. Então subi a meu lado, que é meu companheiro de viagem. E ele é um cantor, é muito conhecido lá, é conhecido por Luciano. Essa é a forma como eu conheço. Ele mora lá em Benguela, é professor também de música e é cantor. Ele está ali a trabalhar no álbum, né? Num álbum que ele vai, se calhar já deve ter lançado pelo tempo, isso foi em março.
desse ano. E quando ele ficou a abordar, disse, não, né, eu também tenho trabalhado filantropicamente em tempos vagos nessas questões, né? Porque eu não trabalho com contabilidade, nada disso. Às vezes, muitas das vezes eu preciso mandar ficheiros para alguns contabilistas poderem analisar as lógicas de funcionalidade, porque são a mesma área deles. Eu disse, não, olha, já ando à procura há bastante tempo, a forma como organizar. E eu acho muito interessante que ele tinha paciência, porque ele tem um caderno que separou cada folha, tipo 10 folhas, uma categoria. Tipo alimentação. Sim, eu também comecei assim. Eu às vezes recomendo isso, né? Esse é para as pessoas que estão nos hasteando. Você é sozinho, um jovem, vai trabalhando, tudo. Tinha uma agenda, eu tinha uma agenda. Porque o que acontece? Muitos de nós, a maior parte da nossa sociedade hoje em dia não tem ainda um emprego estável. A maior parte de nós prestamos serviço. Mas para perguntar a alguém que presta serviço, pedreira, qual foi o lucro que ele teve? Ele não sabe. Porque a maior parte das pessoas não se importa, é só lhe pagaram e pronto. E esse indivíduo não tem um compromisso muito profundo com a profissão. E tu tens aquele pedreiro que todas as vezes que lhe chamam para ir fazer obra, não tem colher, não tem pá, não tem loja. Tem que comprar. Exatamente, nova. A gente já nos vimos muitas das vezes. E às vezes quando eu me encontro com alguns amigos, você quer projetista e tal, como é que é? Não é assim que a gente recomenda. Tu estás há 10 anos a trabalhar, tens que ter pelo menos investido um pouquinho em ferramenta. Uma betoneirazinha, elétrica, tem muitas opções ali. Você pode comprar, tem colher em condições. Nunca tem isso. Porque a maior parte do pessoal não tem no interesse. Importante é que ele está vivo. Tu para aí fora para perguntar num jovem, isso é muito perigoso. Pergunta num jovem que tem 18 anos, como você se vê daqui a 5 anos? 5 anos. Esse puto aí. Nunca pensei até ali, espera ali, 5 anos. O mínimo que ele vai falar, não, se calhar já vou parar. E então, na verdade, né, isso é perigoso. E eu sempre me preocupei com isso. Hoje em dia, né, não tenho muita coisa realizada, mas eu posso aqui afirmar que muitas das coisas que eu estou vivendo hoje, eu lutei muito em anos atrás. Eu fui fazer pedagogia há muito tempo. Era uma formação intensiva, né, num outro escalão. E aprendi muito sobre os métodos. Métodos são os caminhos usados para alcançar um objetivo. Okay. Vê o conceito do método em pedagogia. Tu tem vários métodos, método socrático, método indutivo. Aprende sobre muitos métodos que os professores usam para ensinar e funciona. Se não tem um objetivo, que método você usa? Então, por exemplo, você daqui, por exemplo, estou fazendo a programação, no próximo ano vou ter que mexer com alguns programas muito avançados. Às vezes tem falado tanto dos programas que usam, né? O Blender para fazer aquela animação. O programa é muito complexo, leva muito tempo para aprender, mas você precisa ter uma perspectiva. Quando você coloca um plano, tu vais usar qualquer método para chegar lá. Mas se você não usar, não ter um plano para daqui a 5 anos, você não precisa lutar, só precisa seguir o dia a dia. Então isso é muito perigoso, sobretudo para nós os jovens. Um jovem precisa fazer plano, e o Fundamento dá essa oportunidade de tu fazer plano de 10 anos, 5 anos, 8 anos, 2 anos, assim, sucessivamente. Então, muitos de nós não temos isso. Jovem, tu tens 20 anos, como você se vê daqui? Quais são os teus projetos para daqui a 5 anos? Fala mais 5 anos, que é muito mais. Em 5 anos acontece muita coisa, né? Vai acontecer a eleição, o presidente sai, pode ver outro. Então, eu sempre me firmo nessa perspectiva de 5 anos. E meus planos sempre são feitos em 5 anos. Então, tu tens um jovem, perguntas isso, ele nem pensa nisso. 5 anos, eu nunca pensei nisso. Então, isso é perigoso. Enquanto as pessoas não tiverem um plano, vão continuar assim. A pessoa precisa estabelecer um plano financeiro. Nós estamos aí a trabalhar os postos para poder colocar mais uma nota, né, nos grupos e tudo. Porque o que acontece? Em 2020, o mundo todo estava em crise, as pessoas estavam confinadas. E aí havia uns colegas antigas empresas me ligando e sola. O que você falava anteriormente era verdade, a empresa nos dispensou e tudo, por causa da pandemia.
como é que você está a se virar ali? E olha, é interessante, teve muita gente que foi mandado para casa, mas levou tipo dinheiro equivalente a tipo 6 meses. Tipo assim, era tipo uma indemnização, porque a empresa também não tinha garantia se viria a abrir. No caso de abrir, seria uma outra recontratação. Né? Ele seria contratado novamente. Mas, por precaução, deram dinheiro suficiente para o equivalente do tempo que ele esteve na empresa. Alguns colegas ligaram e falaram, você tinha razão. Porque em 2019 eu disse, com o IVA as coisas tendem a ficar muito mais apertadas. Mas se vocês não aprenderem a racionalizar as vossas despesas com o IVA, vão aprender com outra coisa. Então no ano seguinte vem a pandemia. Essa é a minha razão. Como é que você está a se virar? Simples. Eu não estou andando à toa para não ficar enfermo. E também, aqui eu e a minha esposa e tudo. A gente não sai, a gente só carrega um smartphone. Porque a gente não vai gastar todo o saldo. Então, estava só dando umas dicas sobre alguns métodos. Então, começamos a trabalhar, a ver as despesas. Todo final do trimestre, nós temos que sentar em casa e ver todas as despesas. Ver se onde é que foi uma parte. Quando passas a apontar as tuas despesas, vais perceber o quanto você gasta dinheiro à toa. Tu, no momento, só podes ter duas probabilidades. Ou gastas bem o dinheiro, ou gastas mal o dinheiro. Dentro dessas duas, sim, não passa. Só essas duas probabilidades, né? Tipo, o conceito da física quântica. Se você atira uma moeda, ela é 50% cara e 50% coroa. Então, só tens isso. Até você registrar, tu vais passar a conhecer. Por que eu toquei anteriormente na questão dos profissionais autônomos? Porque não registram nada. Eu comecei a fazer os projetos, mas não sabia o lucro. E se pagava muito por impressão, porque a gente faz uma impressão de qualidade. Impressão com muita qualidade. A gente contrata gráfica especializada e a folha também não coloca folha, só pode ser couché. Aquela é muito resistente à água, você coloca a folha na água, não acontece nada. Então a gente faz isso. Mas não sabíamos o lucro. Até que passamos, é por isso que a empresa tem registro. Eu pergunto, tu tens um contabilista que faz tudo isso pela empresa, mas ele não faz isso na casa dele. Porque na casa ninguém vai lhe pagar. Né? Não, nem vai lhe pagar. Mas ele estaria bem organizado. E não tem muitas exigências assim, né? Ninguém vai lhe exigir. Então, ali estamos muito no contexto da nossa etiqueta. Porque nós acabamos ficando muito mais equilibrados quando acabamos exigirmos as coisas em nós mesmos. Em nós mesmos, exato. Porque, por exemplo, da pontualidade. Tu falaste para mim que 16, na verdade eu que disse, né? 16 horas. Não tinha que ver aqui 16 horas, tem que vir 10 minutos, 5 minutos antes. A pessoa tem que cobrar assim mesmo. É por isso que muitas características comuns, como é muito raro aqui na nossa cultura, acaba aparecendo que é qualidade. Exato. O indivíduo chega por cedo, vai ser destacado na empresa. Eu nunca, já faz um bom tempo que perdi esses princípios. Eu tenho que chegar sempre 5, 10 minutos antes do compromisso. Eu trabalhava numa empresa que 6 horas já tem que estar lá, porque início do trabalho é às 7. Chega às 7 horas, não entra, não importa que cargo você tem. E aprendi muito lá. E aprendi a me cobrar por mim mesmo. Ou me cobre, eu até amanhã tenho que entregar isso. Eu só estou a monologar comigo mesmo. Mas eu tenho que entregar o trabalho. Vou entregar aquilo, acho que eu tenho que entregar o trabalho. Isso até acaba sendo uma referência, porque na nossa sociedade não é comum tu marca compromisso com alguém. Aí já 7 horas, ele não dá nenhum feedback. Até criamos já aquele adágio, né? De que o angolano, para ele marcar 15 horas é 18. Quer dizer, já contando aquilo que é 15 horas, vai atrasar sempre 3 horas para chegar no compromisso. Exatamente. Então, essas características são características comuns. Que uma pessoa deveria ter por questão de ética mesmo. Mas, como é raro, acaba parecendo que é uma qualidade. Tu tens sim funcionar na empresa, só 10 chegam muito cedo. Você acha que chegam cedo, porque o resto, como chega 9 horas, tu estás sempre lá 7 horas. E então parece que não. Porque profissionalismo não é só saber fazer a coisa, é todo um conjunto de características formal que compõem um equilíbrio deste tal profissional. Fazer abordagens, ser receptivo na informação, passar informação com dignidade e com performance a nível de tempo. Isso, tipo, não vai poder chegar agora
passa uma informação, manda uma Exato. mensagem. Então as pessoas não têm isso, as pessoas atrasam. Eu vejo muito algumas pessoas, até em casa, e eu às vezes reclamo disso. São coisas que eu não estou acostumado a, não vivo isso, e eu me exijo de mim mesmo. Então, para ter um equilíbrio financeiro, ela é composta por vários outros fatores externos. Ok. Né? Porque muita gente às vezes gasta daquela forma por causa do nível de amizade que ele tem. Ok. Também são pessoas que que drenam. Por ele parecer que no meio deles todos ele é que tem para dar. Ele é o cara. Ele é que o camarada que pode bancar e sobretudo. Então, Uhum. não é mais ou menos assim. Então, né, em 2020 nós estamos trabalhando isso. A minha esposa disse assim, lá, me lembro ela disse, nós sempre controlamos as nossas despesas. Controlamos o dinheiro que temos que poupar, tudo isso funcionou. Por que não vamos criar um sistema mesmo consistente, que funcione, que seja fácil de compreender e colocamos ao público? Isso era lá no final de setembro. Então começamos a tentar montar uma estrutura. Lembrando que tem muitas planilhas ali, mas não tão completo como o Fidomestre, porque eu também queria usar aquelas. Uhum. Até que eu percebi que eu tinha que estudar um pouquinho lógica, porque para criar aquelas definições lá, tinha que estudar lógica. Comecei a estudar muita lógica. Lógica de programação. Percebi que para você programar qualquer coisa, você precisa entender muito de lógica. Eu começamos a trabalhar. Era para no final do ano de 2020, nós colocamos as planilhas para o pessoal e o pessoal começar o ano na boa, mas não deu. Porque as pessoas que poderiam revisar, que eles são contabilistas, poderiam dar mais ideias, não tinham tempo para poder ver, uma estrutura já era um pouquinho maior. E pronto, aquilo alongou-se até no dia 10 de janeiro de 2021. Mas ainda assim colocamos no ar, muita gente passou a usar, as pessoas ligavam para saber, vimos que realmente pegou. Aquela era a versão 1.0. Naquele ano tentamos arrecadar, nós estávamos a registrar a marca, né, Fidomestre, né, que é finanças domésticas. Doméstico, ok. Por isso que é Fidomestre. Então tentamos arrecadar alguns fundos para conversar com alguns amigos que eu conheço, grandes programadores, já criaram muitos programas bons. Mas ainda estamos trabalhando nisso. Então, a versão 1.0 tinha algumas limitações. Por exemplo, não podia administrar contas. E só podia armazenar dado por um ano. Ok. Então não era muito, tínhamos que trabalhar, tínhamos que estar banco de dados. E aí então durante o ano passado, né, durante o ano 2021, fomos trabalhando. Até no final de 2021, nós conseguimos criar a versão 2.0, que era a versão 2 que foi criada do zero. Não conseguimos acabar os testes todos a tempo, tinha muitos bugs. E depois, quando chegou em janeiro, lá para os dias 13, colocamos no ar, teve mais aderência. Então, esse jovem, o cantor de Benguela, ele mostrou como é que ele organizava. Ele tem a paciência, ele está num bom caminho, porque para organizar a vida financeira, a pessoa tem que ter paciência. Tipo, parece que você trabalha para alguém, mas é para você mesmo.